Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Ora, neste programa estamos a tentar pegar num conceito de cada vez e explicá-lo de forma mais simples para uma pessoa que acabou de começar a interessar-se nesta maravilhosa sabedoria. E hoje gostaríamos de chamar do conceito de a alma da Dama Rishon. Quando alguém menciona este conceito, eu lembro-me de palestras que o doutor deu uma vez em que desenhou este círculo com muitos pontinhos dentro dele e desenhou linhas entre eles. E a minha pergunta é: que tipo de sensação quer comunicar quando desenha esse tipo de imagem? Dr. Lightman, de muitas almas. Almas pequenas, particulares, pequeninas, que estão todas conectadas. E esta conexão é chamada a alma de Adam Arishon. Isto foi o que o Criador criou. Uma alma. E esta alma existe em todas as pessoas. E cada um sente até uma determinada medida. Mesmo no facto de que vive e existe e está a escutar-me agora. Mas o propósito da existência da alma de Adam Arishon é que cada pessoa vai ser capaz de alcançar esta alma. Para cada um alcançar esta alma como se existisse nele, que ele é a alma da Adam Arishon. E isto é como se nos confundisse um pouco, mas mais tarde entendemos que existe porquê que acontece, como acontece, concordamos com isso, chegamos mais próximo de entender esse conceito. Na verdade, brilha dentro de cada um de nós, até que esta alma brilha em cada um de nós de uma forma completa. Oran disse muitas coisas. Portanto, eu quero perguntar acerca delas uma por uma. Disse que a alma da Damar Rishon é a alma de todas as almas. O que é que significa que uma alma é a origem de todas as outras almas? Dr. Lightman, que tudo o que cada um de nós sente é essa alma na medida em que brilha em cada um de nós. Oran é diferente entre as pessoas? É diferente de pessoa para pessoa? Dr. Lightman, claro. Ora, então o que é uma alma geral? Dr. Lightman, sim, a alma geral. Que então, como se estivesse dividida em cada um, desperta a pessoa e traz a pessoa para mais próximo da revelação, para ele revelar a alma. Ora, a alma é chamada da alma da Dama Rishon. O que é que isso significa, Dr. Lightman? Literalmente significando o primeiro homem. Ora, no primeiro, o que é que significa? Dr. Lightman, que isto foi o que o Criador criou, formou, moldou, e a forma que ele fez é o que nós precisamos de alcançar. Cada um de nós em particular e todos nós no geral. Ora, e por que não falamos da segunda alma de uma pessoa, a terceira alma? Não. O que o Criador criou foi uma alma. Nishmat Adam Rishon, a alma de Adam Rishon. E dividiu-a em 600.000 almas. E mais partes diferentes. E cada pessoa tem uma pequena parte disso. Ora, quando diz que primeiro o Criador criou apenas uma alma, onde é que isso está no eixo de desenvolvimento em termos evolucionários? Em termos de quê? Dr. Lightman, o início é muito antes. Este mundo, muito antes deste mundo ser criado. Ora, antes deste mundo ser criado, quanto tempo antes?
Dr. Lightman, não há tempo. Aí não havia esse conceito de tempo. O tempo começa quando uma pessoa começa a sentir que existe neste mundo. Ora, na alma da Dama Rishon, como é que isso está relacionado comigo? Está relacionado? Dr. Lightman tem uma parte dela, todas as pessoas têm. E é interessante e não quero confundir ninguém, mas brilha em cada uma das pessoas na sua medida total de perfeição e completude. Ora, o que é que isso significa, Dr. Lightman? Que todas as pessoas podem alcançar a totalidade. Ora, então significa que em mim existe a totalidade ou uma parte? Dr. Lightman, para já ainda não existe, mas significa que quando a pessoa alcança, pode alcançá-la completa. Ora, disse que há uma alma que pode dividir em muitos pedacinhos. O que é que isso significa? Que a alma se separa, se divide? Dr. Lightman, bem, isso é um conceito muito pouco claro, mas é conveniente chamar-lhe dessa forma, dividi-lo dessa forma, e ao falar daquilo que alcançamos, que é gradual, parcial, que começamos de um pequeno número, uma intensidade pequena, e que descobrimos mais e mais a alma na sua proporção completa. Rony, o que é que precisamos de alcançar? Dr. Lightman, precisamos, na verdade, de alcançar o Criador. Oren, e como é que isso está relacionado com a alma da Dama Rishon? Dr. Lightman, o Criador brilha através desse vaso, Kli, chamado alma. Oren, a alma da Dama Rishon, Dr. Lightman, sim. E o Criador brilha nele, Dr. Lightman, sim. E é isso que precisamos de alcançar, Dr. Lightman, sim. Oren, isso é uma espécie de estado, Dr. Lightman, sim. Oren, este estilhaçamento da alma, na sabedoria da Kabbalah, também é chamado de estilhaçamento ou o estilhaçamento. O que é que isso significa? Porque isto faz-me lembrar uma espécie de copo que pode partir. Dr. Lightman, bem, é exatamente como um copo, onde existe uma espécie de bebida nele. E esse copo parte-se e a bebida espalha-se. Oren, foi assim que a alma partiu? Dr. Lightman, sim, foi assim que partiu o vaso da alma. O desejo da alma partiu. E o seu preenchimento, o preenchimento desse desejo, saiu. Ora, o que é que partiu exatamente quando dizemos estilhaçamento? Dr. Lightman, a força da percepção, do desejo de receber que existe na alma, estilhaçou em pedaços, em muitas partes e pedaços, em 600 mil pedaços na realidade. On. E cada parte, o que é que existe nela? Dr. Lightman, o desejo de receber. E no desejo de receber existe alguma luz, da luz geral, que preenchia toda a alma completa. Portanto, a alma completa dividiu-se em 600 mil pedaços. Oran, porquê que partiu? Dr. Lightman partiu porque o desejo de receber, que sustenta a luz, não podia continuar a mantê-lo em equivalência com a luz, em doação. Ora, e o que é que o impediu de fazer isso? Dr. Lightman, o desejo de receber, que cresceu nele, que aumentou nele, e que não podia estar em equivalência com esse desejo de receber. Ora, diz-se que o estilhaçamento da alma aconteceu por causa de um pecado primordial. O que é isso? Dr. Lightman, o pecado é que esse desejo de receber queria receber para si próprio. Ora, no que é que estamos a falar aqui quando diz que esse desejo de receber? De quem é o desejo de receber? Dr. Lightman, não estamos a falar do desejo de receber de ninguém. Esse desejo de receber é chamado Adam Rishon. Ora, e assim em palavras mais simples, Dr. Lightman, o desejo de receber, criado pelo Criador, é chamado de Adam Rishon.
Ora, então não é uma pessoa, é um desejo, Dr. Lightman. Sim. E esse desejo de receber, ora, e já agora, o que é que ele quer receber? Dr. Lightman quer receber e aproveitar o deleite que, da luz superior, com o qual o Criador o preenche e que renova a cada momento. E então esse desejo de receber, chamado Adão, a todo um momento precisa de se sustentar por forma a receber o preenchimento, mas em equivalência de forma com o preenchimento. Tal como o preenchimento que vem do doador com amor, então o desejo que está a ser preenchido por este preenchimento também precisa de estar em amor e em doação para com aquilo que o preenche. Ou seja, tem que haver uma mutualidade entre eles. Tem que ser mútuo. E é assim que começou. Mas depois, esse desejo chamado de Adão sentiu um, um sabor, uma relação tão sublime, tão doce, tão elevada, que não conseguiu sustentar-se em vez de se relacionar com o Criador, com o doador, com a mesma atitude em pensar acerca do doador, como sendo aquele que ama, que dá. É como se tivesse esquecido disso. Perdeu esta intenção, em que quer receber apenas para sentir o doador e para expressar honra na amizade. Outro lado, sim, da sua parte. Sim, e voltar a exprimir essa amizade da sua parte e começou a tirar partido apenas para si mesmo, porque o prazer era tão grande. E o que aconteceu é que passou a ser o oposto do Criador. E foi isso que o estilhaçou. Foi isso que dividiu entre eles, entre o Criador e o ser criado. E isso é chamado que Adam Arishon partiu. A sua intenção de ser como o Criador, de ser como o Criador em amor, em conexão com o Criador, isto foi o que desapareceu dele. E então o seu desejo começou a sentir apenas prazer, sem o atribuir ao Criador ou à atitude do Criador para com ele. E isso é chamado de estilhaçamento, pecado, o pecado da Adam Arishon. Mas tal como pecou, parou de devolver esse mesmo nível de amor e conexão ao Criador. Essa mesma sensação na qual o Criador se relacionava também com ele, e desde então eles separaram-se, afastaram-se um do outro, na medida em na medida da disparidade de forma entre eles, das atitudes do ser criado, fez com que se desligasse do Criador. O ser criado dividiu-se em muitas partes, já tem muitos desejos opostos dentro dele, e nós precisamos de conectar este ser criado num só desejo que vai estar direcionado ao Criador, que vai relacionar-se com o Criador da mesma forma como ele se relaciona com ele. Oh, então o pecado é que paramos de dar amor? Dr. Lightman, sim. E o que acabou de me dizer, esta relação está relacionada ou não relacionada com o que diz no início do livro do Gênesis sobre a criação do homem, o mundo? Esse homem que está conectado ou relacionado com a alma da Adam Arishon, que literalmente significa a alma do primeiro homem,
Dr. Lightman, foi precisamente isso que aconteceu. Foi precisamente isso que aprendemos, apenas em palavras diferentes. Pode explicá-lo de forma técnica, de forma emocional. Pode explicá-lo na forma da estrutura, como na forma de esquemas, geometria, não importa. Mas a essência da questão é que havia um desejo que o Criador tratava com amor, e este desejo era assim quando começou, mas quando sentiu a atitude do Criador para com ele, não pôde devolver essa atitude, essa mesma relação. É uma forma de desenvolvimento interior do desejo que sentia que não conseguia. Não conseguia tratar o Criador da forma como o Criador o tratava a si. E isso é o mesmo. Ora, então, quem é Eva, então, em relação com esta história? Dr. Lightman, o desejo de receber do homem é chamado Eva. O desejo do homem de doar ao Criador é chamado Adão. Ora, e quem é a serpente? Dr. Lightman, a serpente existe entre os dois, desperta-os para que pensem apenas no preenchimento. Ora, e por que é proibido comer da árvore do conhecimento? Dr. Lightman, é chamado eu comi e vou comer mais. Ora, isso significa o quê, Dr. Lightman? Que para além de provar uma vez e sentir que isso o afastava do Criador, se receber para si mesmo em forma de recepção, então é preciso parar. E então poderia ter voltado à correção, mas não conseguiu. Já estava planeado que assim fosse. E então ele diz: eu comi e vou comer mais. Ou seja, ele está consciente disso, ele admite, ele compreende que é incapaz, que é assim que é suposto ser e continua e come. Ora, se eu entendi corretamente, toda a história é que a pessoa de repente começa a focar-se no seu prazer, etc., e para de dar prazer de volta ao Criador que lhe está a dar o prazer totalmente certo? Ora, mais uma pergunta acerca da história. Diz na Torá que o homem foi criado apenas no sexto dia. Antes dele, o inanimado, o vegetativo, o animal foi criado. O que é que diz acerca da alma da Dama Rishon? Dr. Leitman, que a alma da Dama Rishon estava mais desenvolvida, mais importante, que inclui todas as almas anteriores que vieram antes dele, e quando alcança o pecado e o corrige no futuro, então isso corrige tudo e todos. Ora, então, a definição mais simples. Como faria a definição deste conceito de alma da Dama Rishon? Dr. Leitman, na verdade é que a alma da Dama Rishon é todo o desejo de receber prazer que existe na criação. Em todos. No inanimado, vegetativo, animal, em todos os seres criados, em todas as formas, como eram, como são, como vão ser. Todas elas juntas são o desejo da alma da Dama Rishon. Ora, ok. A Kabbalah diz também que todas as pessoas fazem parte dessa alma geral da Dama Rishon, como órgãos num corpo. Pode explicar o que é que significa que todos nós somos uma alma? Dr. Leitman, porque somos parte desse mesmo desejo de receber, criado pelo Criador, o mesmo preenchimento que existia nesse desejo de receber, criado pelo Criador, que esse preenchimento é, na realidade, o Criador em si mesmo. E o que acontece é que nós fazemos todos parte dessa alma. Ora, nem em mim há uma parte que saiu dessa alma. Oh, Dr. Leitman, sim. Ora, onde é que está? O que é? Dr. Leitman, é o desejo. Ora, que desejo? Dr. Leitman, o desejo de receber, o desejo de se deleitar, o desejo de viver. Ora, está partido? Dr. Leitman, está partido
porque é uma parte de todos aqueles desejos que existem em todos os seres criados, no inanimado, no vegetativo, no animal, nas outras pessoas. Ora, e por que eu não sinto que todos estes e a alma são apenas uma alma? Dr. Letman, porque é um egoísta, porque se sente apenas a si mesmo e é uma parte, o resultado do estilhaçamento da Dama Rishon, que a sua alma se dividiu em partes e pedaços e todo o objetivo é a correção que temos que fazer para corrigir tudo isto. Ora, e o que é correção? Dr. Lightman, conectar todos os desejos para que seja um homem com um só coração. Ora, suponhamos que serei capaz de conectar todas estas partes. Isto significa que voltei a conectar a alma da Dama Rachon? Dr. Lightman, sim. Ora, então é um processo psicológico que tenho que dizer a mim mesmo: ora, olhe, tantas pessoas à sua volta, tantos animais, plantas, todo este universo. Dr. Lightman, é mesmo tudo você. Oran, sou eu? É isso que tenho que dizer a mim mesmo? Dr. Lightman, sim. Oran, tem que convencer-me? Dr. Lightman, sim. Oran, e há algo mais para além de persuadir-me a alcançar que isto é mesmo assim? Dr. Lightman, o que quer dizer com isto? Oran, sentir, ver em todos os sentidos, no seu intelecto, no seu coração, que é tudo a pessoa. De que é que depende que eu seja capaz de senti-lo como no meu intelecto e na minha emoção? Dr. Lightman, depende da medida em que se corrige em amor aos outros. Dr. Lightman, Oran, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, que do seu ego, aquele ego em que vive e existe agora, precisa de corrigir o seu desejo para que ele não seja egoísta, mas altruísta. Oran, é devolver o mesmo amor que desapareceu durante o pecado? Dr. Lightman, certo? Oran, está escrito na sabedoria da Kabbalah que a única coisa que falta na vida da pessoa é ir e reunir todos esses pedacinhos que partiram. Como é que fazemos isso? Dr. Lightman, através da conexão, através do amor. Oran, e o que é que tem o amor que liga todas as partes da nossa alma a nós? Dr. Lightman, isso é claro, é por isso que é chamado de amor, que nos ajuda a estar conectados numa só emoção, numa só mente, num só emoção, num só corpo. Oh, Rani, o que é que sente quando é bem sucedido a unir a alma da Dama Rishon? Dr. Lightman, sentimos que voltamos ao estado corrigido. Está escrito acerca disso. Prove e veja que o Criador é bom. Oh, Rani, o que é que isso significa? Dr. Lightman, prove, tente conectar-se dessa forma e veja como isto é realmente o propósito da correção, perdão, da criação. Ora, com o que é que nos deleitamos? Com a alma da Dama Rishon. Ora, que podemos senti-la dentro de nós. Ora, e o que vai acontecer quando sentirmos essa alma única? Dr. Lightman, vamos sentir o Criador que nos preenche. Ora, nessa grande luz que existe no início e que se separou? E se eu quiser que isso volte? Dr. Lightman devia formar um vaso corrigido. Ora, isso significa pôr a alma junta, juntar a alma? Dr. Lightman, sim. Ora, a alma vai brilhar apenas nesta parte corrigida? Dr. Lightman, sim. Ora, suponhamos que aconteceria. O que é que vai acontecer com todos os problemas que temos no mundo de hoje? Dr. Lightman, que são todos o resultado do estilhaçamento. Ora, o que é que quer dizer, Dr. Lightman, que partimos, ficamos separados em pedaços e é por isso que vemos a realidade da forma que vemos. Quanto mais nos conectarmos entre nós, mais vamos ver o nosso preenchimento como um e o Criador vai ser revelado como um. Os desejos vão ser apoiados como um e não vai haver separação no mundo. Ora, não é um pouquinho assustador sentir que estamos conectados com um grande sistema? Dr. Lightman, se orar, então o que diz? Escute Israel, o Criador é o seu Deus, o Criador é um. Ora, o que é que isso significa?
Dr. Lightman, precisamos de voltar a esse estado em que temos um desejo e essa é a correção do mundo. Ora, o que é que significa conhecer outras almas? Dr. Lightman, que em cada pessoa existe um desejo que precisa de ser despertado para a conexão com os outros. E nessa conexão com os outros, revelar a força superior chamada de Criador. E é chamado Boré, das palavras hebraicas, vem e veja, ou seja, precisamos de alcançar uma conexão entre nós e revelá-lo como resultado dessa conexão. Ora, se eu compreender esta explicação, de em que durante toda a nossa emoção, toda a nossa evolução humana é aprender como dar amor de volta, Dr. Lichtman, sim, em todo, como nos conectarmos. Veja o que dizem todas as orações e tudo. Apenas conectar e restaurar a alma entre nós. Ora, no nosso tempo está quase a acabar e tenho mais duas perguntas. Hoje ensinou-nos muitas coisas acerca do conceito da alma da Dama Rishon. Qual é a coisa mais importante para nos lembrarmos? Dr. Lightman, que o principal para nós é a conexão. A conexão entre as pessoas, entre todas as formas possíveis. Apenas conexão para o benefício dos outros. Ora, na última pergunta, o que é que me deseja a mim, pessoalmente? Enquanto um principiante que acabou de estudar a sabedoria da Kabbalah em relação ao conceito da alma da Dama Rishon. Dr. Lightman, que vá para casa para o estado mais protegido, mais seguro, mais doce. E que aí encontre um lugar quente, seguro, para todas as outras pessoas, onde não há cessação, não há separação, não há distância entre ninguém, de forma alguma, e isto é o que descobre e passa a todas as pessoas. Oran, muito obrigada, Dr. Lightman. Boa sorte, diz o Dr. Lightman. Muito obrigada por estar conosco. A alma de Adama Rishon. Tudo de bom.